Olá, vamos começando mais uma aula do nosso curso Do Zero ao Arremate. E nessa aula, aula 14, a gente vai falar um pouquinho sobre possíveis problemas e como resolvê-los. Eu sei, chegamos numa aula que muitas vezes é um assunto que a gente não gosta muito de falar, que é sobre possíveis problemas. Mas, é claro, assim como a maioria dos negócios, o leilão ele também, infelizmente, né, pode ter os seus problemas. É claro, a gente está aqui para passar para você o máximo de conhecimento possível para que esses problemas não aconteçam. E caso aconteçam, a gente está aqui, né, dando vários insights para vocês, várias dicas de como você resolver esses problemas. Então vamos lá. Eu separei para a gente dar uma olhadinha aqui então os possíveis problemas e como resolvê-los, né? Então, quais são os possíveis problemas? O primeiro deles é o depositário infiel. O segundo deles, alteração das condições do bem. E o terceiro seria um leilão omisso. Eu vou falar sobre eles agora na sequência. Então, vamos lá. Depositário infiel. O que é o depositário? O depositário infiel, ou melhor, o depositário, ele nada mais é do que o devedor. A pessoa que está devendo, que teve o seu bem penhorado, né, que está sendo leiloado, né, que tá lá à venda no leilão, né? Então, o que acontece? Esse é o depositário. A gente diz que ele é um depositário infiel quando ele acaba sendo infiel com o bem. Então, digamos assim, que ele some com o bem, ele não devolve, ele foge, enfim, ele acaba fugindo com aquele bem, dando, digamos assim, utilizando-se de alguma artimanha que dificulte você pegar o bem, você tomar posse do bem, ou que de fato você nem chegue a pegar. Então, infelizmente, pode acontecer. Lembra lá do procedimento, né? O juiz avisou o oficial de justiça fez um contato com você e vocês foram lá buscar o bem. Marcaram o dia, o horário, foram lá buscar e não estava lá o bem, o cara fugiu com o bem, o cara foi infiel, né? Na justiça, né? No juridiquês, né? No ramo do direito, a gente acaba chamando então esse cara de depositário infiel. O depositário fiel é quando o cara, né, faz tudo certinho. Então, nesse caso, ele foi um depositário infiel. Então, esse é um dos possíveis problemas que a gente pode encontrar. Beleza, agora como eu resolvo? Eu fui lá com o oficial de justiça, não encontramos, ele vai avisar o juiz, vai avisar a vara responsável, a vara da justiça responsável por aquele processo, a gente tentar resolver. Vai tentar conversar com o advogado da parte para ir outro dia buscar. Vamos supor que é aquele outro cenário onde você foi buscar sozinho e aconteceu a mesma coisa. O cara falou: não vou devolver. Pode acontecer, infelizmente, né? Ah, não vou devolver, ou não tá aqui, o cara foge com o carro, enfim. Então pode acontecer. O que você vai fazer? Você vai ligar lá pro o oficial de justiça, vai ligar lá pra vara e falar: olha, não consegui pegar o carro. Então eles vão marcar uma nova data para vocês ir lá. Pode ser que o oficial de justiça vá dessa vez, enfim. E aí vocês vão tentar uma segunda vez, enfim, tem um prazo ali, né, para vocês ir lá tentar pegar. Nesse tempo, vamos supor que você não conseguiu, você pode desistir da tua compra. Você tem esse direito, você pode desistir e é o que pode acontecer, porque está demorando e tal, você não conseguiu tomar posse. O cara foi infiel, fugiu com o carro, vendeu, passou para frente. É claro, o carro vai estar cheio de restrição, cheio de problema. Mas a gente sabe, infelizmente, o mundo está cheio de pessoas picaretas, né? Muitas vezes, quem sabe. Então pode acontecer isso. Então esse é um possível problema. Aconteceu isso, não se preocupe. O teu dinheiro ele é restituído para você com juros e correção monetária. Então o valor ele volta para tua conta, tanto o valor que você pagou para arrematar ou o valor das parcelas que você está pagando, assim também como o valor que você pagou para o leiloeiro. A taxa do leiloeiro ela também volta para você, porque por exemplo o leiloeiro ele é alguém que está muito a par dos processos. O leiloeiro, inclusive, ele é bem informado, ele sabe a qual vara da justiça está correndo muito bem o processo. Por quê? Porque o leiloeiro ele só pode usufruir do valor da taxa dele depois que o processo chega ao seu final, depois que você pegou o bem, que está tudo certinho, aí então o leiloeiro ele pode utilizar, né, ele pode gastar o valor que você pagou da taxa para ele. Antes disso, ele não pode. Então, o leiloeiro, ele já tem um know-how muito bom, já está trabalhando naquilo ali já tem algum tempo. Então, ele sabe qual vara da justiça está funcionando direitinho, qual processo está caminhando mais rápido. Então, até vale, às vezes, quando você está monitorando bem, até vale você fazer um contato ali com o leiloeiro e perguntar: e aí, essa vara da justiça do trabalho lá de tal cidade? Ah, essa vara da justiça estadual lá de tal comarca. Como é que tá?
Tá caminhando bem o processo? Tá rápido? Ele já sabe te informar. Porque se ele estiver falando, ó, não tá, ou eu não sei, é mentira. Provavelmente ele sabe, porque é do interesse dele que saiba, porque, né, um prazo mais curto para ele receber o dinheiro. Então ele já vai te informar se tá funcionando bem, se tá indo rápido, aí você já consegue ficar antenado. Opa, vai demorar para eu pegar o meu carro. Ou não vai demorar, porque é uma vara que está caminhando rápido. E a gente sabe, as coisas, né, relacionadas à justiça aqui no Brasil, infelizmente, acabam demorando. E tem muitas coisas que não é urgente para o juiz, não é urgente para a justiça, né? Que aquilo seja resolvido rápido. Então, a justiça, assim como tantos outros setores do nosso governo, né, acaba ficando um pouquinho sobrecarregado. A demanda de trabalho é muito grande. Então, por isso, vale a pena o contato com o leiloeiro para saber se está correndo rápido ou não. Vale o contato com a vara. Liga lá no TJ, liga lá no fórum, liga lá na vara X, na vara tal. Pergunte aí, como é que tá os processos de leilão? Tá saindo rápido? O juiz está despachando rápido? O juiz já está emitindo o auto de arrematação rápido, já está dando despacho para pegar o bem rápido? Então, se informa para que você possa fazer um excelente negócio, tá? Então, esse é um dos cenários que pode acontecer, é um dos problemas, que é o depositário agir de má fé e ele ser infiel. Então, o que você vai fazer? Vai fazer um contato com o oficial de justiça vai fazer um contato com o juiz. Caso você esteja sem oficial, você vai entrar em contato com o oficial de justiça ou com a vara da justiça ou com o leiloeiro e informar o que aconteceu para que essa informação chegue até o juiz, para que ele tente de alguma outra forma fazer com que você possa pegar o bem. E caso não pegue, pode acontecer isso. Então, infelizmente, a gente está suscetível, né, a se deparar com essa situação nos leilões judiciais. É claro, você está aproveitando uma ótima oportunidade, comprando um carro barato, comprando um carro parcelado, numa condição muito boa, uma oportunidade muito boa, mas também está suscetível a esse tipo de problema. Mas já expliquei para você, então, como resolver. Um segundo problema, um possível problema, seria a alteração. O que é isso? A alteração das condições do bem. Então, lá no edital falava que o carro estava funcionando, chegou na hora o carro não funcionava. Ou chegou na hora, o proprietário depenou o carro. Ele arrancou o pneu, arrancou som, arrancou banco, arrancou vários acessórios. Você não é obrigado a ficar com aquele carro. Então você vai chegar lá, você vai registrar. Ó, eu vim buscar o carro, ou chegou lá com o oficial de justiça, ó, tá sem pneu, tá isso, aquilo. Tira foto, registra. Se você tiver com o oficial de justiça, maravilha. Ele mesmo vai atestar tudo isso que está acontecendo e essas alterações do bem. A casa, quebraram os vidros, quebraram as portas, arrombaram a porta, estragaram a fechadura, não sei, pode acontecer, né? Várias coisas. Então, registre essas informações caso você esteja sozinho, se o oficial de justiça estiver junto e caso você se depare com uma situação dessa, pondere, coloque tudo isso, né, para ele, que é o representante da justiça ali naquele momento, e fala, olha, não está de acordo com as informações do edital. O edital mostrava foto, que tinha painel, que tinha som, que tinha tal acessório, mostrava os pneus, não estavam careca, ou tinha pneu, tinha step, foi lá pegar, não tinha nem pneu socorro do carro, né? Não tinha macaco, não tinha nada, e no edital falava que tinha. Então, tudo isso, né, então pode ser, né, esses detalhes, né, podem fazer parte desse problema das alterações das condições do bem quando você vai buscar ele. E tudo aquilo que você constatar, registre para que você possa comparar com o que estava previsto e, né, com o que está acontecendo realmente na realidade. Você tinha uma expectativa, chegou ali na hora, a realidade era outra, então registre essas informações para você poder comparar. Então lembre de registrar essas informações, beleza? Então, o outro possível problema seria a questão do edital omisso, e a gente já vem dando ao longo do curso várias dicas sobre isso. Se o edital é omisso, é tua responsabilidade visitar o bem, é tua responsabilidade levantar as informações, seja você, pega um amigo que mora lá na cidade e tal, um motoboy, o próprio leiloeiro, você consegue levantar as informações com ele, levanta essas informações, ou em últimos casos, não compra. Em últimos casos, essa é a nossa orientação. Pô, era o que você queria? Era. Mas lembra daquele o macete? Né? Então, você não conseguiu analisar o bem. Você não conseguiu verificar, né? Que era a parte do A ali, né? Não conseguiu analisar. Então, se não conseguiu algum daqueles itens ali, não condiz com aquilo que você queria, com aquilo que você previa, então não compra. A gente recomenda que você não compre. É melhor você não comprar do que fazer uma compra e depois se arrepender. Então, se você não conseguir informações, enfim, registrar essas informações, a gente aconselha que você não compre, mas via de regra você consegue.
Faz um contato lá com o leiloeiro ou com o advogado lá da parte envolvida e fala, ó, no dia tal, pode ir lá um motoboy, pode ir lá um amigo meu e dar uma olhada no carro, como é que tá, fazer um vídeo, tirar umas fotos. Ou pergunta para o leiloeiro se ele não consegue essas informações. Às vezes o leilão ali é de algum bem da própria cidade, ali o leiloeiro tem acesso. Às vezes é um valor um pouquinho mais elevado, né? Aquilo desperta interesse no leiloeiro e ele acaba te fornecendo essas informações. Lembra sempre de registrar tudo isso, né? Todo o contato com o leiloeiro, toda informação que for repassada, registra. E não somente isso, quando alguém for lá visitar o carro, você, um amigo, um motoboy, enfim, alguém que se contratou, registra também. Registra, tira uma foto, faz o vídeo, tira uma foto qualquer, ou na dúvida, se você não conseguir nada disso, não compra, né? Então, essa questão do edital omisso é tua responsabilidade verificar as informações junto ao leiloeiro, junto, né, a uma das partes envolvidas ali no processo. Então, essas são algumas dicas que a gente passa para vocês, né, aí na hora de você analisar. Então, tudo isso então pode acabar acontecendo. Pode ser o depositário infiel, pode ser alguma alteração no estado ali do veículo e edital omisso. Lembrando também, né, que, é claro, registre essas informações. Qualquer outro problema você pode nos procurar. A gente está aí para auxiliar vocês caso tenha alguma dúvida. Assista a aula de novo, assista as outras aulas, deixa comentado aqui embaixo e dentro do possível a gente vai atendendo a tua dúvida aí. Beleza? Então vamos chegando ao final de mais uma aula. A gente já está se encaminhando aí para a reta final do nosso curso. Ainda temos algumas aulas muito importantes e você não pode perder nenhuma delas. Também peço que você, se possível, faça a gentileza de avaliar nossa aula. Isso é muito importante. Deixe um comentário. Isso nos motiva a melhorar, tá sempre atualizando o nosso conteúdo e buscando aquilo que é melhor e mais atual para você aí do outro lado. Beleza? Então, vejo você na próxima aula.